Olá, turma! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos conversar na aula de hoje sobre argumentação jurídica, descobrir como é que no direito nós colocamos os nossos argumentos, tá? A gente viu que dentro das linguagens possíveis, né, nós temos a língua técnica e nós temos também formas em que cada grupo, incluindo o grupo técnico, vai se expressar e vai colocar as suas ideias, não é verdade? Então, isso engloba tanto o vocabulário jurídico, no caso do direito, quanto a estrutura argumentativa, né? Então, pensem que dentro das carreiras jurídicas, normalmente vai ser exigido de vocês trabalhar com direito, né? Com leis. E aí, a gente precisa, então, tecer um modelo de raciocínio, um modelo de argumentação para poder deixar os nossos argumentos de forma clara e defender o posicionamento daquilo que a gente quer defender, não é verdade? Então, essa aula de hoje, ela vai tratar dessa questão da argumentação, né? E aí, para que a gente comece, apenas gostaria já de deixar para vocês o que quer dizer argumentação, né? Então, a gente sempre recorre ao dicionário, que a gente nunca perde, né? A argumentação, então, seria a arte, ato ou efeito de argumentar, troca de palavras em controvérsia, disputa, discussão. Então, pensem que, dentro das suas atribuições como profissionais do direito, vai ser necessário, então, tecer argumentos, demonstrar o seu ponto de vista, né? Então, dentro do contexto das profissões jurídicas, nós temos essa disputa de direitos, né? Enquanto uma parte vai argumentar que o direito lhe assiste, a outra vai argumentar que não há esse direito. Então, vejam que os fatos vão ser colocados com distintas visões, né? E, portanto, com distintas fundamentações. Então, uma pessoa vai chegar e vai ingressar, por exemplo, com uma ação contra o seu empregador, né? Por conta de algum pagamento pendente, a inexistência de... quando esse empregador não cumprir com os seus deveres estabelecidos pela legislação trabalhista. Então, ela vai entrar, né, vai acionar o judiciário com o peticionamento e, através desse peticionamento, ela vai contar a sua história, né, dizer o que aconteceu, como caracterizar aquela relação de trabalho e dizer quais pontos não foram atendidos pelo seu empregador na lei. Em contrapartida, quando esse empregador receber esse peticionamento, o que ele vai fazer? Ele vai dizer não, né? Eu paguei, tá aqui, eu tenho comprovante de que eu paguei, ou então, se ele efetivamente dever, né, ele vai tentar se defender de outras maneiras para que ele tenha o mínimo prejuízo possível, né? Entre aspas, porque se ele estiver devendo mesmo, provavelmente ele vai ter que pagar, não é verdade? Então, essa troca de palavras em controvérsia, essas disputas do campo jurídico, elas vão ser tecidas por meio da argumentação, tá certo? Então, dentro do que tange a argumentação jurídica, nós temos duas questões para nos preocuparmos, ok? Então, a primeira delas é a estrutura de redação, de que maneira eu vou redigir os meus documentos, né, com que raciocínio, e essa estrutura de redação, ela vai refletir bastante do que a gente chama de linha argumentativa utilizada no direito, né? Então, nada mais é do que a sistematização da sua argumentação. Então, não é simplesmente colocar num papel aleatoriamente, né, contar a história e dizer por que você está buscando aquele direito. Não. Na verdade, você precisa fazer isso de uma maneira organizada. E dentro do direito, nós temos uma tradição jurídica para poder fazer isso, tá certo? Numa estrutura de redação, e aí vocês vão lembrar disso lá no Enem, né? Vão lembrar disso das aulas de ensino médio, língua portuguesa, redação, etc. Nós seguimos algumas linhas argumentativas, né? Então, normalmente, lá na estrutura da redação, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos a fazer uma
introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, não é verdade? Então, assim, essa estrutura, ela é bastante interessante para que a gente pense a nossa forma de nos colocar, né? Então, é sempre bom contextualizar, né? Partir sempre do geral até chegar nas situações específicas, ou o inverso, depende, né? Tem situações que você primeiro vai precisar contar o caso e depois você analisa na parte jurídica, que esse é o mais comum, na verdade, nos documentos jurídicos, né? Enquanto que lá na metodologia para pesquisa, por exemplo, que é outra atividade, nós já costumamos partir do geral para o específico, pelo menos na área do direito. É mais comum essa abordagem, tá certo? Mas em termos de estrutura da redação, o que nós precisamos observar para o direito, tá? Então não é que vocês vão esquecer aquilo que vocês aprenderam no ensino médio. A gente vai até poder utilizar aqueles ensinamentos aqui. Porém, aqui na questão jurídica nós vamos ter umas ideias um pouco diferentes. Primeiro, a gente precisa saber qual é a nossa tese, né? O que você quer defender naquele documento? Se for uma petição inicial, por exemplo. O que você quer defender naquela petição? E aí você vai colocar isso em palavras de maneira muito clara, e eu recomendo que isso seja feito sempre no início, né? Diga logo do que se trata né? aquele documento. Daí nós vamos ter a fase do desenvolvimento, que é a argumentação, que vai sustentar a sua tese, que é a sua ideia ou a ideia do direito que você precisa defender, ok? E depois a conclusão. A gente pode pensar nessa estrutura de desenvolvimento do raciocínio. Porém, nós vamos ter também uma questão bem mais específica que vai se verificar lá na frente, tá bom? Então, primeiramente, ó, a estrutura da redação, ela pode começar com essa ideia da tese, né? Que é a exposição do tema, por meio da elaboração de um parágrafo introdutório. Neste, se transmite a ideia central ou ideia núcleo, delineando o que se pretende expor nos articulados que serão a seguir expostos, né? Na introdução, define-se o problema, né? Específico, o objeto. Isso aqui a gente utiliza bastante lá na metodologia da pesquisa, mas inclusive para textos jurídicos, tá? É necessário, é essencial, porém, nos documentos jurídicos a gente vai ver que isso é um pouco diferente, apesar de que a gente consegue adotar, né? Então, lá no início da sua petição, você vai colocar, trata-se de ação de alimentos em decorrência do não pagamento dos alimentos por conta do genitor, uma ação de alimentos, por exemplo, né? Só para dar um exemplo aqui para vocês. Então, a gente tem essa necessidade de fazer essa exposição de uma tese. No desenvolvimento é onde vai estar especificamente colocada a argumentação, que é a exposição detalhada dos argumentos norteadores da tese e que vai representar aí os parágrafos seguintes à introdução ou tese. Vai estar depois do que você disse, aqui aquele documento se propõe. Nos quais se fará o desenvolvimento da linha argumentativa por meio de uma visão crítica do tema ora proposto. Agora, eu vou detalhar para vocês lá na frente como que você vai desenvolver esse desenvolvimento, tá bom? Essa parte argumentativa. E aí, na conclusão, você vai condensar, então, a essência do conteúdo desenvolvido, reafirmando o posicionamento exposto na tese e permitindo-se de uma forma efetiva a retomada daquela. Então, segundo Oliveira, a conclusão deve traduzir plenamente a sua proposição inicial. E isso é um dos maiores erros que as pessoas cometem quando vão escrever textos jurídicos, né? Normalmente foge, pede uma coisa, a ação se refere a uma coisa e lá no final você esquece, às vezes, de pedir todas as questões que devem ser solicitadas, mas o Código de Processo Civil vai nos ajudar a estabelecer os critérios para isso, tá bom? Daí nós temos aqui também essa linha argumentativa. Então, aquela estrutura de redação de tese, desenvolvimento e conclusão, vocês podem utilizar. Porém, né, utilizar pensando em como vocês vão colocar as coisas no papel. Porém, a divisão de elementos, a divisão daquilo que vai compor
a sua argumentação, normalmente no direito é feita através desses 3 elementos. Então, se vocês me perguntarem o que é o ponto mais importante dessa aula, eu diria que está aqui nesse slide de número 8, tá bom? Que é o quê? Essa divisão argumentativa que nós utilizamos no direito. Primeiro, nós colocamos os fatos segundo a visão daquele que está escrevendo, daquele que está defendendo um determinado posicionamento. Depois de demonstrar os fatos, então, vai ser apresentado um tópico que se chama do direito, onde você vai colocar toda a fundamentação jurídica para que vai atender a sua pretensão. Então, você vai dizer o que diz na Constituição, o que diz nas normas institucionais, nos tratados internacionais, se for o caso, a jurisprudência, né? A literatura, você vai colocar tudo nessa parte. Então, eu diria que, dentre esses 3 pedidos, né, não que seja o mais importante, mas é o que precisa estar melhor feito, né, melhor articulado, essa parte do direito, porque ela vai fundamentar aquilo que quem está escrevendo pretende fazer, ok? E aí, no fim do pedido, não menos importante, né, porque lá no pedido é onde o juiz vai efetivamente olhar o que você está querendo e, ponto por ponto, conceder aquilo que você pretende, tá certo? Então, aqui um detalhamento um pouco maior acerca da linha argumentativa dos fatos, tá bom? Então, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai descrever os fatos que levaram àquele dissenso. Então, no exemplo que eu dei, né, da reclamação trabalhista, o que vocês vão fazer? Explicar quando foi que a pessoa começou a trabalhar, como era o trabalho, a sua carga horária, a remuneração, tudo o que foi importante, né? Você coloca ali para descrever como era aquela relação trabalhista e quais pontos específicos não foram observados pelo empregador e que precisam, portanto, que demandam a reparação desse empregado, tá certo? Depois, você vai fazer a exposição, né, do ocorrido em detalhes, preconizando os elementos importantes ao interesse que se pretende proteger. Na verdade, é só uma complementação, não é nem outra coisa, né? E aí, aqui, você não precisa necessariamente, ó, deixa eu sair daqui um pouquinho, ó, você não precisa necessariamente apresentar argumentos jurídicos nesse momento, tá bom? Porque nesse momento você vai tratar dos fatos, né, do que aconteceu. Daí, aqui, seguindo essa linha argumentativa na parte do direito, enquanto uma parte da tua estrutura, nós temos, então, a apresentação dos fundamentos jurídicos que amparam essa pretensão. Então, você vai colocar, né, de forma articulada, você articula os fundamentos dos fatos, os fundamentos aos fatos expostos anteriormente. Então, você vai dizer, conforme foi já mencionado, né, o requerente faz jus a esse direito porque ele trabalhou tanto tempo, porque ele, enfim, trabalhou hora extra, e aí você vai depender do caso, não é verdade? E aí aqui, portanto, você vai incluir, como eu já mencionei, legislação, você vai incluir doutrina, que é a literatura, deveria ser o nome certo para isso, mas ok, e jurisprudência. Então, você vai colocar essas 3 coisinhas aí, tá bom? Legislação no sentido geral mesmo. E aí nós temos aqui, né, o pedido. Então, lá no pedido, você vai precisar resumir o argumento principal, reforçando, lembra da história da tese? Qual é a sua tese? O que você vai defender? Que o seu cliente, ou aquele que você estiver representando, faz jus a tais e tais situações. Daí você expõe claramente o pedido, utilizando o fundamento jurídico com base no artigo tal, né, seja determinada tal medida, e atentar para os requisitos processuais, tá bom? Então, lá no Código de Processo Civil, vocês vão ler, por exemplo, quando a gente vai ter uma aula sobre petição inicial, e aí a gente vai trazer esses requisitos processuais para vocês dentro do processo civil, mas nós temos também em outros âmbitos no direito, no processo penal, no processo constitucional, tem outros requisitos, tá bom? Mas a gente trabalha no civil porque ele meio que serve de base para os demais em diversos aspectos, tá certo? Então, no pedido,
reforce o argumento principal, exponha claramente o que você pretende e atente aos requisitos processuais da legislação, ok? Então, gente, a argumentação jurídica, ela vai nos levar a isso, a persuasão, a argumentação, o convencimento, que são ferramentas fundamentais para o direito, para o exercício das profissões jurídicas, tá certo? E para que vocês não fiquem assim, né, de um jeito, demonstrando assim, de maneira muito teórica, eu vou trazer para vocês aqui, até me aumentar aqui um pouquinho, então tanto, aqui tá bom, um modelo de petição, para que vocês deem uma olhada, eu vou deixar disponível para vocês isso lá no Classroom, tá bom? Essa aqui é uma ação, né, da esfera civil, deixa eu abrir aqui, oxi, aqui, pronto. É uma ação declaratória de inexistência de débito por indenização, acumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Então, imagine que uma pessoa teve o seu nome colocado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, né, por alguma empresa, bem comum acontecer isso. E daí a pessoa vai entrar na justiça, porque, enfim, né, ela vai ingressar com uma ação judicial para ser indenizada, porque ela sofreu, né, uma mancha no seu nome, não conseguiu algum financiamento por conta desse problema, etc. Então, vejam como está estruturada essa petição. Eu não sei quantos de vocês já tiveram contato com petições, né, no direito, só quem estagia em algum órgão vai ter efetivamente acesso a isso, né? Mas aqui, primeiramente, a gente vai ter uma aula sobre isso, eu não vou focar muito porque a gente vai falar mais lá na frente, tá? Aqui você qualifica as partes, né? Explica o que é a ação, tá vendo? Cada ação vai ter um nome, né? Essa aqui, tá aqui o nome dela, em face de, né, contra quem está sendo proposta a ação. Aí, ó, gratuidade da justiça. Isso é um requisito processual, né? Se o requerente ele não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao próprio sustento da família, então ele vai solicitar a gratuidade da justiça para não ter que pagar as taxas, né? E aí começa a nossa argumentação. Então, como é que vai se dar essa argumentação aqui? Ó? Primeiro, dos fatos. No começo do mês tal, do ano tal, o reclamante tentou obter um crédito no comércio local e descobriu que o nome dele estava no Serasa, né? Estarrecido com a situação, porque ele nunca deixou de pagar as contas dele, etc. Verificou que tem uma pendência que é indevida, porque ele nunca contratou essa empresa. Então, vai contar a história triste dele aqui, né? Ó, aqui, aí vai depender muito do estilo, né? A pessoa já colocou aqui alguma fundamentação, nos fatos mesmo, mas se você não quiser, você não põe, você deixa isso mais pra frente. A parte que a gente chama de do direito, nem sempre vai estar com esse nome, tá? Do direito. Ela pode simplesmente estabelecer já diretamente as situações jurídicas que precisam ser colocadas. Então, aqui a gente está falando de dano moral, né? Do dano moral, pam, pam, pam. Aqui ele trouxe a doutrina, trouxe a jurisprudência. Tem uma criança brava bem ali. Oh, meu Deus. Vamos lá. Seguimos. Aqui ele trouxe a Constituição Federal, quais argumentos são importantes. Vejam só. Traz os argumentos e comenta o argumento, tá? Não é só colar, copiar e colar o que diz lei, não. Tá? Você precisa argumentar, ó. Você tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui a Constituição Federal, ó, dessa forma, é claro que a empresa requerida afronta conscientemente o texto constitucional acima transcrito e deve ser condenada por isso, tá? Então, você vai fazer aí a sua argumentação, né? Coloca lá o que o ministro do STF falou. Não exagera, tá? Porque juiz odeia essas petições longas, cheias de 30 milhões de jurisprudências. O cara tem um monte de processo lá para despachar, e se ele for ficar lendo isso tudo, ferrou, né? Então, seja sucinto, não precisa colocar tanta coisa, mas ponha o que for essencial à sua fundamentação. O que mais? Tudo que for ajudar, né? CDC, ó, teoria da responsabilidade objetiva. Então, aí coloca, argumenta, né? Inversão do ônus da prova, daí que é uma questão processual que está sendo solicitada por se tratar de defesa do consumidor, né? Então, o consumidor ele é hipossuficiente, então ele pode pedir que não ele prove o que ele está alegando, mas que o outro prove. Isso aí tudo vocês vão aprender na hora certa, né? Tutela de urgência para que se retire logo esse nome dos órgãos de proteção ao crédito e dos pedidos, tá vendo?
Então, aqui ele vai colocar, vejam que é uma parte até um pouco extensa, nem todas são tão extensas assim, mas você precisa colocar, se você pediu a gratuidade da justiça, você põe aqui, tutela de urgência, citação da empresa requerida, tudo isso são elementos processuais que vão entrar aqui nessa parte final. E aí, por fim, você vai colocar o seu nominho lá como advogado, seu número da OAB, né, vai datar a petição, né, pedir o deferimento dela. Então, apenas para que vocês observem como isso se dá na prática, tá certo, pessoal? Eu espero, então, que tenha sido útil. Desde já, fico à disposição de vocês e vamos que vamos. Grande abraço, tchau, tchau.